Olá, bem-vindo de volta você aventureiro a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy, da história do velho mundo e das coisas que o compõem. Hoje o tema é algo que você, puro seguidor de Sigmar, não deveria estar ouvindo. Tampe os ouvidos e pare de escutar, mas se não tem nenhum caçador de bruxa próximo a você, ou você nasceu em Norsca, ou a cultua por algum motivo maléfico os deuses do caos, bem, então o vídeo de hoje é especificamente para você, porque hoje vamos falar dos artefatos de maior poder destrutivo que o antigo mundo já viu, as armas caóticas, as armas do caos. E no caso, existe uma variável classificação e vários tipos diferentes de armas do caos. Então eu vou falar delas de um jeito mais didático para facilitar o entendimento, e eu vou resumir as armas do caos, aquelas armas que têm um certo efeito, um poder não natural, algo a mais do que só algo de metal ou corrompido pelo caos em si. Tu vai entender conforme o vídeo vai se decorrendo. Bem, por que as armas e as ferramentas do caos são tão importantes para te entender os seus seguidores? Porque tão famoso quanto um campeão do caos é as suas armas e o equipamento. O que faz um campeão do caos ser mais do que um humano é o material mágico e as bênçãos, se é que tu pode chamar elas assim, que os deuses do caos fornecem para os seus campeões. Claro, a grande maioria, novamente, morre ou vira uma aberração no processo, mas aqueles que divertem os deuses do caos e que fazem enormes atrocidades em seu nome acabam se beneficiando de artefatos horríveis de imenso poder, se tu considera poder, devastação e trazer a morte. Essas armas são muitas vezes famosas e legendárias, e o seu nome é tão grande ou maior às vezes do que o campeão ou Yor, que seria o líder ali local, que aporta. E não só as armas, mas também a armadura, o elmo, os equipamentos que eles utilizam, muitas vezes são feitos pelos deuses do caos gerações antes de um campeão nascer, porque os deuses do caos, o tempo para eles não é nada. Eles conseguem prever o futuro de uma certa forma. Então, se eles veem um campeão com potencial e eles acham que ia ser engraçado tu dar para esse campeão uma espada que transforma os seus inimigos em uma galinha, porque, não sei, o Zint achou engraçado e começou a rir que nem um louco. Então, assim, porque parece que ele tem medo de galinha, então ele deu a arma pra ele se assustar com o que ele mata. Zint, você não pergunte. Mas, no caso, os deuses do caos podem fazer uma arma exclusiva para um campeão. Então, às vezes, ela é feita gerações antes dele nascer e todos os usuários anteriores vão apenas servir como um portador intermediário até que a arma chegue naquele que os deuses do caos realmente quisessem que a empunhasse. Então, isso pode ser um plano maléfico dos deuses do caos, mas também ela pode ser só uma arma que um ferreiro caótico de repente sonhou, ou teve uma visão, ou uma inspiração, e ele começou a criar com aquela ideia na cabeça, e ele sacrificou um pedaço da sua essência, da sua alma, para criar essa coisa de imensa corrupção e maldade, e aquela arma é única, não existem duas, ele não sabe fazer outra, ele não sabe nem como é que ele fez essa aí, e às vezes para criar essa arma
é exigido a alma de quem a faz, ou sacrifícios enormes. Por exemplo, em vez de esfriar ela na água, tu tem que esfriar ela no sangue de alguém que foi recém-morto. Então, é umas coisas absurdas, rituais macabros e maléficos para criar essas ferramentas do caos. E o resultado final é uma arma com um poder extraordinário. Coisas como absorver magia, penetrar a armadura, matar a pessoa por dentro da sua própria armadura. Um exemplo é uma arma hoje empunhada por um morto-vivo, o Krell. O Krell é um Revenant, é um morto-vivo mais forte. Ele possuía uma espada caótica. A sua espada, ela tem um efeito de se regenerar. Desculpa, uma arma caótica, se eu não me engano, é um machadão. é um machado de 2 mãos, tá certo? Perdão, minha memória, por algum motivo, minha memória não tá mais sendo o que era antes. Talvez depois de fazer uns 150 vídeos sobre isso. Mas no caso, o Krell, ele possui um machadão, e esse machado dele é uma arma caótica. O que ela faz? Ela se regenera. Caso a arma quebre ou caia uma lasca, o metal é vivo e ele fecha aquela ferida da arma, e onde ela atinge, digamos que você está usando uma armadura de placas de aço. Se você for atingido de raspão por essa arma, a arma vai soltar pequenos fragmentos dentro da tua armadura de aço. Esses fragmentos vão aumentar ali dentro da armadura, eles vão penetrar no teu corpo e ir para os órgãos vitais, te matando de dentro para fora. Uma morte cruelmente dolorosa e terrível, feita por uma arma embutida com o poder do imaterial. Então, normalmente, o efeito que essas armas trazem é algo terrível. Seria melhor que aquele machado de 2 mãos tivesse cortado a tua cabeça, porque morrer desse jeito é muito, muito mais doloroso do que a morte por decapitação. Bem, além dessa arma específica, existem várias outras criadas e espalhadas e perdidas no mundo antigo, esperando um campeão do caos a pegar. E algumas dessas armas, aliás, todas elas, corrompem a alma de quem usa no momento que tu utiliza ela. Para utilizar no seu potencial maior, tu tem que entregar a tua essência aos deuses do caos. Tu tem que ser um seguidor dos poderes da ruína e virar um fantoche deles, senão é possível que a arma ou não funcione ou ela tente te matar. Então, para um campeão do caos que não se importa em se entregar de corpo e alma, literalmente nesse caso, aos poderes do caos, ele vai utilizar essa arma com muito prazer. Já para qualquer pessoa sã e inteligente, tu vai trancafiar isso aí num baú com proteção mágica e enterrar embaixo de uma fortaleza para nunca mais ser achado pelos campeões dos poderes do caos. Bem, e por definição, se a gente for bem específico, elas são algo raro. Não é uma coisa que tu vai encontrar essas armas com poder mágico ou um efeito exagerado por aí, assim, eu chutei uma pedra, tinha uma arma embaixo. Não vai ser assim. Mas também elas podem ser consideradas relativamente comuns se tu considerar que tudo que é feito do Troll Country para cima, ou seja, em Norsca e nas terras desoladas do caos, uma arma caótica, porque mesmo um machado simples, uma espada, uma faca, qualquer coisa criada ali no norte pode ser considerado uma arma caótica, mesmo sem ter um efeito mágico. Por que isso? Bem,
muito tempo atrás, quando o portal do norte no mundo antigo quebrou, a região ao norte foi corrompida pelo caos. Não só os humanos que moravam ali, não só os animais, não só as coisas vivas como as árvores, as plantas em geral, mas também o solo em si, e além do solo, a água e os metais, as veias de minérios que ficavam embaixo da terra, também foram afetadas pelo caos. Então, de uma certa forma, toda arma que é forjada no norte, que utiliza esse metal contaminado pelo caos, que utiliza o fogo de uma árvore que foi contaminada pelo caos, que é feita por um ferreiro, que é um seguidor devoto dos deuses do caos, essa arma tem um certo componente maligno nela, não é algo normal. Tanto que as armas e armaduras feitas no norte, elas têm uma resistência surreal. Uma arma feita por um jovem aprendiz de ferreiro em Norsca é mais dura e resistente do que uma full plate armor, uma armadura completa de placas de metal, feita e trabalhada com o melhor aço e peças e adornada em ouro e toda perfeita, feita sob medida por um mestre artesão do sul em Aldorf, digamos. A armadura do pessoal do sul, por melhor que sejam os seus métodos, a liga metálica, ela não consegue se comparar, ou no máximo ela vai ficar parelha com uma feita por um amador aqui no norte. Por quê? Porque esse metal dá uma resistência do imaterial, algo que não existe, para esse ferro contaminado e forjado e esfriado nas águas aqui do norte. Então, esse metal é de outro nível, uma liga totalmente diferente das armas do sul. Mas, nesse sentido, se tu considerar que toda metal do norte é uma arma caótica, então se um lenhador ali que comprou de um ferreiro local um machado para cortar umas árvores, então aquilo ali é uma arma caótica, não é? Teoricamente sim, mas eu não gosto dessa definição, porque eu prefiro deixar o termo arma caótica para as armas realmente feitas com algum tipo de malícia, algum ritual, alguma runa, algum efeito mágico que altera mais a realidade do que só o componente que criou essa arma. Por quê? Digamos, essa armadura e a arma do caos realmente é muito dura e resistente, não é? Sim, mas ela também é quebradiça. Como assim? Se pelo jeito amador de geralmente eles fazerem o caos, como é que funciona os ferreiros do caos? O ferreiro antigo ensinou o mais novo, que vai ensinar o seu aprendiz, que vai ensinar o próximo, e assim por diante. Não é algo, nossa, que bem feito, que técnica avançada. É algo passado assim oralmente de geração para geração, e eles vão aprendendo o básico com ferramentas bem rudimentares. Então tu não vai esperar um metal trabalhado na mais alta qualidade por um ferreiro sem nome em algum vilarejo pequeno em Norsca. Geralmente essas armas, apesar da qualidade do metal, elas vão quebrar, então ela vai durar 1 ano, 2, e depois o ferreiro vai bater numa árvore um pouco mais dura e o machado vai rachar. Mesma coisa com as armaduras. A armadura do caos bem feita consegue absorver até tiros, porém uma não tão bem feita vai absorver o primeiro tiro e depois vai rachar. Então ela não é assim indestrutível. Portanto, a qualidade dessas armas, essas armas mais vagabundinhas, eu prefiro não considerar como uma própria arma caótica.
Essas aí são aquelas que vai estar na maioria das mãos em Norsca, do pessoal ali, dos guerreiros, dos bárbaros, dos vikings, desculpa, marauders, que seria saqueadores na tradução literal, mas nenhuma inspiração nos vikings. Bem, eles vão vir e pilhar com essas armas. Então, o pessoal mais pobre, o pessoal que não tem assim uma carreira em tentar ser um escolhido, um campeão do caos, digamos que uma besta ameaça um vilarejo no norte, o povo dali vai pegar em machados, em armas, em espadas, em lanças, e essas armas vão ser dessa qualidade duvidosa, porque eles não são assim campeões ou guerreiros propriamente ditos. Eles, na real, todo mundo do norte é um guerreiro, né? Mas eu quero dizer, eles não seguem carreira nisso, então eles não são uma força militar profissional. Esses aí, os saqueadores do norte, vão ser as mais comuns que tu vai ver, e o valor delas não é muito grande. É uma arma caótica. Não, tu não vai conseguir vender isso aí pra ninguém. Primeiro porque é um machado feio pra caramba, muito pesado, não tem valor, assim, vou te pagar um cobre por isso aí, não vale o peso em metal. Então, em geral, não pegue essas armas, tu vai ficar muito pesado pra andar e não vale a pena. Elas são realmente sem nenhum valor muito maior, mas elas fazem o trabalho de matar o inimigo e de durar ali 1, 2, 3 batalhas, e talvez se ele bate numa armadura inimiga, a arma quebra, mas também o que ele vai fazer? Reclamar com o ferreiro vai dar outra para ele, vai fazer a mesma coisa, então ele não tem onde escapar. Esse pessoal aqui do norte geralmente utiliza essas armas como o início da sua jornada, ou quando eles precisam de algo para impedir o inimigo. Essas são as mais comuns, e ela é feita de um material pesado, duro, mas quebradiço. Já no outro extremo, a gente tem armas caóticas que elas têm tanto poder, que para alimentar a magia que queima dentro dessas armas, tu precisa prender uma criatura demoníaca dentro delas. Aí ela não é mais uma arma caótica, ela é uma arma demoníaca. Essa entidade do imaterial, essa criatura de pura maldade, ódio e destruição, está presa dentro de um artefato, no caso da arma, e isso concede à arma efeitos ainda maiores do que um efeito de uma runa, ou de um poder, ou de um ritual. Então, no extremo total contrário ao que a gente acabou de falar das armas simples do dia a dia ali de Norsca, nós temos as armas demoníacas. Elas vão ser mais comuns no extremo norte, nas regiões desoladas do caos, e essas armas demoníacas, só encostar nelas corrompe a alma permanentemente daquele que a empunha. Então apenas as almas mais maléficas e já corrompidas pelo caos sequer têm a coragem de se aproximar e usar uma dessas. Essas armas são de imenso poder destrutivo e malícia, e parte dessa malícia é transmitida para o usuário. A pessoa perde, pode chamar um seguidor do caos de pessoa ainda nesse momento, completamente a empatia, e ele só vive para causar destruição e dor em nome dos deuses do caos e alimentar a sede de sangue da sua arma. Uma história sobre essas armas demoníacas é de uma antiga espada chamada a Espada dos Reis. A Espada dos Reis era uma espada que ela tinha a própria consciência, a entidade que vivia dentro dela demandava um pouco de sangue do seu usuário para criar um laço, um laço, não vou dizer afetivo, né? Mas para criar um bound, que seria uma conexão
entre o usuário e a arma, provavelmente prometendo um monte de coisas como poder, inteligência, imortalidade e tudo mais. Então o usuário pegava a espada, fazia um pequeno corte na mão, a espada sentia o gosto do sangue do usuário e no momento que isso acontecia, a espada tomava aos poucos o controle do corpo e da cabeça do usuário. E essa espada começou a governar uma tribo aqui do norte. E a tribo vivia pelo Yor, pelo líder ali da tribo, que era o portador dessa espada. Quando ele morria, a espada era passada como uma herança de família para o próximo governante, para o próximo líder. O líder caía na lábia da espada, era convertido para ela e a espada controlava o pensamento do líder e o corpo dele como uma verdadeira marionete humana. Então quem realmente mandava na tribo era a espada. Um dia, um dos membros da tribo descobriu isso aí e chamou o povo para dizer que eles estão sendo enganados e que esse artefato mágico está controlando o líder deles. Nesse momento, o povo falou, e daí o líder chegou e falou: sim, o idiota fala a verdade, eu sou mesmo a espada. E ele puxou a espada para mostrar para todo mundo, junto com seus guarda-costas, claro. E ele falou: eu governo e sou um enviado dos deuses do caos. Vocês me obedecem ou perecerão. E o vilarejo todo se ajoelhou perante aquele que empunhava a espada, exceto aquele que descobriu essa maldição. No momento que ele descobriu a maldição, a espada, no caso, porque não é o líder, é a espada que controla ele, deu a pior sentença que alguém no norte pode receber. Ele foi banido, retirado de todas as suas possessões, foi marcado no rosto e solto para morrer sozinho no frio, no gélido e desolado terreno do norte. Mas tu acha que ele se deixou abater? Qualquer um se entregaria ao desespero e morreria, mas ele jurou vingança e ele foi em direção ao horizonte, jurando a vingança àquele maldito artefato demoníaco que havia escravizado a sua tribo. E por 50 anos, a tribo agora foi governada abertamente por um artefato demoníaco maléfico. E, teoricamente, eles viveram praticamente do mesmo jeito que eles viviam antes, só que a espada não mais fingia que era um humano. Até que 50 anos depois, aquele antigo membro da tribo que foi expulso voltou com uma warband, um grupo de soldados, e eles pilharam e devastaram a tribo, e eles conseguiram matar o antigo portador da espada. Agora, com a espada em suas mãos, a espada tentou convencer ele. E aí, cara, o que você acha? Você quer poder? Você quer inteligência? O que você quer? E ele falou: eu já estou velho demais para governar, eu não tenho interesse em poder nem saber nada. Sabe o que eu quero, espadinha desgraçada? Eu quero te banir. E ele pegou o seu cavalo, que era um cavalo demoníaco, um cavalo que foi um presente dos deuses do caos, que viram todo o sucesso que ele conseguiu durante aqueles tempos de exílio. Esse cavalo iria correr para sempre, sem precisar comer ou dormir. E ele deu a ordem para o seu cavalo, que tinha uma conexão com ele, para correr
eternamente em círculos no norte, onde a energia do imaterial iria manter o cavalo para sempre correndo com toda a velocidade, e enquanto eles corriam, ele virou a espada pro peito e enfincou a espada, morrendo amarrado em cima do cavalo. Então, até hoje, o corpo dele com a espada enfincada anda por aí num cavalo demoníaco com patas flamejantes, correndo pro nada, e a espada vai ficar para sempre sozinha e isolada no frio gélido do norte. Lembrem-se, crianças, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas no caso, o pessoal do norte já tem a alma morta e envenenada, então tudo bem, pelo menos ele teve a sua vingança. Bem, além dessa espada, também existem outras armas mágicas assim, que tem uma entidade que possui a arma. E entre essas mais poderosas e corruptas armas e aquelas normais ali que são só de metal do norte, existem as verdadeiras armas caóticas, armas feitas com rituais específicos para um deus em si. Por exemplo, tu quer uma arma com uma proeza marcial, uma arma que melhore a capacidade do seu usuário de lutar, então tu vai fazer um ritual para Khorne, tu vai botar a marca de Khorne na espada, tu vai, em vez de esfriar o metal na água, esfriar ele em sangue, porque Khorne é o deus do sangue. E fazendo esse ritual, tu sacrificando algum animal ou alguma coisa para Khorne também no processo, para derramar ainda mais sangue, tu vai ter uma espada sanguinolenta de Khorne, uma espada que quer matar, uma espada feroz, mas não um demônio de Khorne dentro dessa arma. E é isso que eu considero a verdadeira arma caótica. Ela tem um certo efeito mágico, mas ela não é um demônio, uma criatura do outro lado, aprisionada dentro dela. Espero que deu para entender que eu considero que a arma caótica não é uma arma normal, nem uma arma exageradamente possuída, e sim o meio termo entre elas. E existe uma arma caótica com um poder mágico que eu até queria também trazer hoje, a espada do Kraken. A espada do Kraken, dizem que um marinheiro do norte, enquanto eles estavam caçando baleia, o navio deles foi atacado por um gigantesco monstro marítimo, um Kraken, e esse marinheiro foi engolido, e dentro do estômago da besta ele recebeu um chamado e ele segurou uma espada. Essa espada que estava dentro da besta é a famosa Mata-Kraken. Ele cortou o estômago da criatura, cortou ela e saiu nadando nas profundezas do mar, e a espada deu a ele a habilidade de respirar embaixo da água. Ele chegou à sua tribo com esse artefato incrível, ele liderou a tribo para uma jornada para o norte, e depois que a tribo ficou no novo local, onde ele recebeu meio que uma visão para levá-los, ele voltou para o mar e nunca mais foi visto. Então, é uma história mais curta ali do que da espada do rei, mas é uma espada com poder mágico, mas acredito que ela não conversava com ele, espero que não. Então a Mata-Kraken é uma espada especial que dá ao usuário a habilidade de respirar embaixo da água. Como você vê, a arma caótica é algo que altera o mundo material, a nossa realidade. Então é isso que elas fazem. Elas podem causar efeitos como ataques de fogo, ataques mágicos. A espada pode ter uma leveza, uma sutileza, uma delicadeza no movimento, a ponto de quase ser uma espada de esgrima, apesar dela ser gigantesca, ou ser um machadão. Difícil machadão, porque eu ia estar falando de Slaanesh aqui, então provavelmente uma espada. Slaanesh gosta de coisa bonita, então uma espada toda decorada.
E aí quando alguém tenta atacar a espada naturalmente desvia o ataque e faz um contra-ataque contra a pessoa. É como se ela tivesse um movimento dela, tu não precisa usar muita força ou habilidade e a própria espada meio que luta por si, com uma marca de Slaanesh ou uma marca de Nurgle, que é para forjar essa espada. Além de botar a marca de Nurgle, ela foi esfriada em intestinos, em coisas apodrecendo, em fezes, urina, e naquele material nojento, a espada, depois de pronta, cria meio que uma camada que fica se renovando sozinha de veneno e podridão na superfície, fazendo com que ela atinja, cause também um dano venenoso. Então essas armas com um toque de poder da magia caótica, tem um efeito além do dano normal, um efeito mágico especial, e existem múltiplas combinações possíveis, e nenhuma delas é agradável, nem para quem recebe a pancada da arma. E as melhores das melhores armas caóticas são feitas por mestres artesãos, por exemplo, os Anões do Caos, que criam armas com uma excelente qualidade, com runas e rituais escritos, feitos para representar e reproduzir o mesmo efeito mais de uma vez, porque geralmente um ferreiro convencional do norte, do pessoal caótico, vai ter um sonho, fazer a arma daquele sonho e depois ele não vai conseguir fazer ela de novo. Assim elas não são reprodutíveis, e tu faz uma e deu. Mas aqui, ou às vezes ele faz um encantamento mais fraquinho, que esse aí ele consegue reproduzir, mas o efeito pode variar bastante. Já os seguidores de Hashut, os Anões do Caos, conseguem fazer armas e armaduras muito mais padronizadas e resistentes. Então, se tu quer sobreviver como um campeão do caos, recomendo que tu compre ou faça uma missão para os Anões do Caos em troca de uma armadura com seu metal caótico feito com uma qualidade extraordinária, além de usar esse metal mais resistente do mundo, e eles também têm uma capacidade de trabalhar o metal com uma facilidade que eles têm para isso aqui. A liga que eles utilizam não tem carbono demais, então o metal não se racha, nem tem ferro demais e faz o metal perder o fio. É bom, só é bom isso aqui, cara. Apenas entenda isso. Arma de qualidade é com os Anões do Caos. E se você quer ser um campeão do caos, sei lá por quê, você vai precisar de mais do que uma. Para que uma arma é bom, duas é melhor. No Warhammer, tanto no jogo de mesa quanto em geral, usar duas armas é viável. Se tu quer saber, falando sério, vida real, duas armas não faz sentido nenhum. Tu não consegue se concentrar nas duas armas, tu fica mais aberto a ataques inimigos. O ideal, o mais efetivo, é uma arma e um escudo, ou as duas mãos em uma arma, e preferencialmente uma arma longa. No mano a mano é o melhor jeito de lutar. Duas armas, uma em cada mão, é bonitinho no anime, mas não funciona na realidade. Bem, voltando aqui ao caso, no caso, armas caóticas, armas que têm poderes maiores, como o Guerreiro do Caos vai precisar de diferentes efeitos para diferentes inimigos, recomendo que ele tenha mais que uma. Digamos, o Deus do Caos mandou ele matar um dragão e a arma dele é uma arma que solta fogo. Adianta o que contra o dragão? O dragão também é uma arma que solta fogo, a diferença é que o dragão é imune a fogo, tu, campeão do caos, não é. Então, é melhor tu ter mais do que uma. A maior parte da vida e das missões dos campeões do caos é perseguir esses artefatos. Muitas vezes, para te conseguir um, tu vai ter que tirar da mão de quem usava ela anteriormente. E assim também, tu pode, se a pessoa te desafiou, tu mata ela, tu vai pilhar o corpo e pegar a arma que ele estava utilizando. E assim,
tu vai adquirindo mais e mais armas no teu arsenal. Tem um outro jeito do pessoal de Norsca conseguir uma arma. Eles têm um ritual. Existe geralmente no centro das vilas e vilarejos do pessoal de Norsca, ou em locais específicos de culto aos deuses do caos, uma pilha de armas. Como assim? Bem, tu mata, digamos, 3 soldados imperiais numa caravana. Tu vai pegar as armas deles, tu vai levar numa pilha de armas e tu vai deixar lá. Por quê? Para dizer que tu matou e para fazer algo em troca da próxima geração de campeões do caos. O caos tem empatia. É mais pela glória e pela fama de voltar para o lugar que eles nasceram. Todo mundo vai ver o quanto eles mataram daquele pessoal que não crê nos deuses verdadeiros e que merece morrer, aqueles fracos do sul. Então ele traz as armas ali para a pilha e joga elas na pilha. E se tu quiser, tu pode deixar uma arma na pilha e pegar uma de lá. Então, digamos, um campeão do caos achou uma arma melhor do que a que ele tinha antes e elas têm o mesmo efeito. Ele pode ir nessa pilha, botar uma dele só para dizer que ele conseguiu, mas nossa, o cara é fodão, e deixar aquela ali. Então agora um aspirante a campeão do caos do vilarejo vai olhar, nossa, eu quero ser igual aquele cara, sei lá por quê, completamente insano e perdido para perseguir os poderes da ruína, mas ele parece fodão e eu quero ser fodão também. Então ele vai procurar alguém para matar, ele vai pro sul ou achar alguém de uma tribo adversária, fazer um duelo. Se ele ganhar, ele vai trazer a arma de volta, botar a arma ali e pegar aquela arma mágica para começar a sua próxima jornada para um futuro campeão do caos. É um ritual que eles têm, é algo comum de tu ver. Se tu vê uma pilha de armas no meio do pessoal do caos, não pega, a não ser que tu deixe uma no lugar. Se tu só atirar, eles vão te matar e botar a tua cabeça numa estaca. Só pra te saber, caso um dia tu vai pra lá. Como eu não recomendo isso aí pros aventureiros, porque a chance de morte é enorme, não leve a sua equipe pro norte, fique no sul, muito mais seguro. Bem, era isso que eu queria trazer hoje sobre especificamente as armas caóticas. Existe uma verdadeira infinidade de opções, mas nenhuma delas é legal, a não ser que tu seja um seguidor do caos. Se tu for um seguidor do caos, elas são muito, muito massa e vão trazer a carnificina que tu procura, seu maldito delinquente sociopata. Mas é isso que é caos. Caos é anarquia, caos é violência. Então, se é o que tu procura, recomendo que tu vai atrás. E se um campeão com uma arma caótica é assustadora, imagina uma unidade inteira equipando essas armas. Os campeões do caos não são assim uma coisa que é fácil de lidar. Geralmente o melhor jeito de lidar com eles é atirando muita e muita artilharia na direção. Mesmo assim, é capaz deles terem algumas proteções mágicas, escudos mágicos que defletem as balas de artilharia. Tenso, mas não enfrente eles no mano a mano. Uma unidade de campeões do caos, tu tem que atirar com armas de fogo, canhões, foguetes, qualquer coisa, mas não chega perto. E Deus o livre, Sigmar o livre, melhor dizendo, não desafie um campeão com o teu general, porque ele provavelmente vai matar o teu general. Como eu disse, a armadura e as armas mágicas deles são, em geral, superior às do sul. É bem provável que um general imperial iria morrer em 1 ou 2 turnos no jogo de mesa, lutando contra um campeão do caos. Recuso o desafio, recuso o desafio, ainda mais se os inimigos forem de Khorne. Bem,
E eu sei o que você deve estar pensando para aquele pequeno grupo da audiência que tem a barba muito escura e dentes protrusos, e vocês querem saber se existem artefatos mágicos que podem ser usados como armas e existem máquinas mágicas que podem ser usadas como arma. Bem, meu caro Dawizá, meu anão do caos, sim, existem armas demoníacas, armas caóticas que são melhores definidas como máquina demoníaca. O que é isso? Uma máquina demoníaca é uma peça assim, de uma máquina convencional que recebeu um buff, um extra, um a mais do outro lado, não voluntariamente, mas sim algo, e como eu vou te explicar, algo maligno, algo maléfico, geralmente um espírito demoníaco, porque no momento que a pólvora convencional não dá mais conta do recado, tu vai precisar de algo extra. Só um detalhe também, existem armas, também alguns fazem a definição, armas demoníacas são armas feitas totalmente de algo do imaterial, algo que não existe no nosso mundo normal, a não ser que a influência do caos esteja muito alta num ponto ou numa região, e essas armas normalmente são empunhadas por demônios maiores, como tu vai ver, por exemplo, no sítio de Vrax, que quando foi invocado um demônio de Khorne, ele possuía 2 armas demoníacas em cada mão. Então alguns preferem a classificação de arma demoníaca, não uma arma possuída, mas sim uma arma que foi totalmente forjada e criada do outro lado. A própria arma é uma entidade do imaterial e ela não é feita de metal do nosso lado, nenhum material daqui. Bem, só um adendo ali antes de falar sobre as máquinas demoníacas, e também porque eu queria ficar mais tempo nessa imagem, que olha que bonito que é o estilo dos Anões do Caos, não tem como não gostar, cara, eles todos parecem tipo um Dick Vigarista em miniatura. Bem, os Anões do Caos, uma vez para contar uma história de como foi inventada a mais famosa máquina demoníaca do Velho Mundo, os Anões do Caos precisavam derrubar uma muralha imperial e, na verdade, as forças do caos estavam atacando e eles pediram para o seu contingente de Anões do Caos derrubar as muralhas. Os Anões do Caos não fazem nada, da bondade do coração deles, eles receberam um bom valor para poder derrubar isso aí, em promessa de vários escravos depois que a cidade caísse. Bem, a pólvora convencional, os canhões que eles têm, que são os Earthshakers, a GW não é exatamente a coisa mais criativa. No 40.000, o canhão de artilharia imperial também é chamado de Earthshaker, então é fácil de confundir, mas é os tremedores de terra que não conseguiram derrubar as muralhas. Para isso, o mestre engenheiro dos Anões do Caos teve uma ideia. E se a gente não atirasse com metal? E se a gente atirasse com o conteúdo e poder do outro lado? Porque os Anões do Caos veem o imaterial como uma fonte de combustível, como uma ferramenta. Então, através de um profano ritual, eles uniram um canhão com uma entidade demoníaca, o Hell Cannon, o canhão infernal, como foi chamado, que apareceu depois, começou a criar dentes e uma vontade própria. A máquina andava e atacava sozinha. Ela teve que ser presa
com várias correntes e cabos de aço. Ela teve que ser pregada às rodas para ela parar de quebrar tudo e andar sem parar. Ela matava até mesmo os anões do caos, tu deixava, e ela tinha uma fome incrível por almas, carne e ossos. E os anões do caos alimentaram essa máquina com ossos e sangue e as almas dos sacrifícios de centenas de escravos. E agora, bem alimentadas, eles apontaram essas máquinas na direção da muralha e as máquinas começaram a cuspir nas muralhas uma coisa absurda, um literal pedaço do inferno, uma bola de energia do imaterial, algo que transcende a realidade. Onde ela atinge, é como se o que atingisse fosse derretido. Imagina lava, só que ao invés de lava, tu abre um portal para uma dimensão e tu destrói e devasta tudo que tá ali. É como se fosse uma corrupção instantânea. Literalmente dizem que ele lança almas, mas não é bem alma. A alma é o alimento do canhão. O que ele lança é um pequeno buraco, é uma pequena passagem para o imaterial, e esse não é muito saudável para as criaturas do nosso lado ficar em contato com isso aí. No momento que isso aí atingiu a muralha, parte da muralha começou a desabar e derreter, e os defensores que estavam em cima, os sortudos que foram atingidos direto, tiveram uma morte rápida e passaram somente o resto da eternidade sendo torturados e sua alma comida aos pedaços pelos demônios do outro lado. Enquanto aqueles que tiveram menos sorte ainda do que esses aí, os que estavam do lado, eles foram parcialmente destruídos e o seu corpo, assim, mesmo que foi atingido só na perna, foi sendo comido por mutações e transformação que deixava a pessoa numa coisa que não tinha condição de sobreviver, virando quase que uma aberração do caos de um minuto para o outro e morrendo ali. Os soldados que felizmente não foram atingidos e viram aquilo ali, saíram correndo loucamente, porque eles não queriam ser atingidos por esse negócio de jeito nenhum. Então assim, o caos conquistou as muralhas. Bem, essa arma terrível era muito desbalanceada no jogo de mesa antigamente, porque além de um canhão, ela era também uma chariot, uma biga de combate, uma carruagem de combate, e quando tinha uma unidade inimiga próxima de um Hell Cannon, tu tinha que fazer um jogo, assim, tu tentar segurar ele. Se tu não conseguisse segurar o Hell Cannon, ele iria correndo em direção ao inimigo para tentar engolir eles vivos ou vomitar diretamente em cima deles uma mistura daquele conteúdo do imaterial de ossos e magma e matar tudo que estava na frente. Eram bons os dias em que um ataque de cavalaria numa artilharia ia destruir a artilharia. Nos Anões do Caos, a artilharia ataca você. Então, o canhão, imagina só, ele se soltava daquelas correntes de ferro e de aço que prendiam ele e ia voando em direção à unidade inimiga, atacava com poder imenso e vomitava queima-roupa, aquele efeito terrível que derretia soldados ali. Era uma coisa aberrante. Se tu vê um Hell Cannon, recomendo atirar nele a longa distância com canhão. Em geral, não é bom ficar perto das coisas caóticas, mas o Hell Cannon, essa maravilha, sei lá como é que eu vou chamar isso aí, da engenharia dos Anões do Caos, é algo que foi utilizado pelas hordas caóticas para trazer pânico e devastação para cidades civilizadas. Além do Hell Cannon,
existem outras máquinas e automatons. Automaton seria uma estátua que se mexe, que também foram criados pelos Anões do Caos para lutar por eles, para enfrentarem os seus inimigos. E as criaturas que eles escravizam para colocar aqui dentro, não as almas dos escravos que ele mata para alimentar, os demônios do imaterial que eles estão presos aqui dentro, não querem, não são aliados dos Anões do Caos, e eles não querem estar ali sendo obrigados a obedecer. Por isso que é difícil tu controlar essas máquinas, porque elas estão vivas, elas têm consciência, quer dizer, consciência de um demônio, não é assim uma coisa muito entendida, mas no caso elas querem causar devastação para um demônio. Está no nosso mundo, está no mundo real. É para ele, é como se tu soltasse uma criança numa loja de doce e ela pode pegar e comer o que ela quiser, é só esticar a mão e pegar, mas também tu diz para ela, não, tu não pode pegar nada, se contenha. A criança vai enlouquecer e ficar pirada. É a mesma coisa os demônios dentro dessa coisa maléfica. Eles querem fazer o sofrimento dos mortais, eles querem trazer o máximo de devastação, medo e dor, mas ele não consegue porque ele está preso num cano de metal. E aquele que o prendeu no cano de metal para aumentar a vergonha e a humilhação dessa criatura, ainda chicoteia e manda ele atirar nos seus inimigos, usando e sendo um verdadeiro mestre para essa criatura, sabendo que o único mestre são os 4 deuses do caos lá embaixo. Então essa coisa quer matar aqueles que a seguram. Na verdade, os Anões do Caos que tu vê andando com os Hellcannons, eles não são uma equipe para recarregar o Hellcannon, eles são uma equipe de contenção, caso ele fuja. E, além disso, existem outras variações, todas elas muito maléficas, não são legais e todas elas vão trazer a morte e a devastação ao inimigo e são perigosas de ficar perto. O verdadeiro campeão do caos luta no mano a mano, mas o pessoal aqui dos Anões do Caos gosta de artilharia, então eles não foram tão longe depois da corrupção. Eles fazem coisas absurdas e existem máquinas demoníacas com poderes imensos, tanto no fantasy quanto no futuro do 40.000, e as máquinas demoníacas seguem o mesmo padrão. É um demônio colocado dentro de uma máquina feita para destruir e devastar, e quanto mais tempo o demônio fica ali dentro, mais corrupto e aberrante se torna essa máquina. E existe também a distinção de que algumas dessas coisas foram feitas totalmente com material do outro lado, e quando elas vêm para nossa dimensão, elas perdem o poder e vão ficando mais fracas se não existe algo para alimentar a sua essência. Como a essência delas se alimenta de dor, devastação e medo, não é de surpreender que elas conseguem se manter vivas, matando centenas de inocentes nos campos de batalha ou na população civil depois de invadir uma cidade. Mas era isso, espero que tu tenha entendido um pouco mais sobre o caos. Aliás, esquece o que eu disse, esquece tudo isso aqui, tu nunca ouviu nada de mim, para com isso, senão vão te perseguir, te queimar numa fogueira. Mas em geral, as máquinas caóticas são terríveis, as armas demoníacas e as armas do caos também são terríveis, e em geral tu não quer ficar nem segurando nem na ponta que corta de uma dessas, porque elas vão causar uma devastação e uma morte dolorosa e talvez, provavelmente, quase que 100% de certeza, condenar a tua alma a uma infinidade, um eterno sofrimento nas mãos das entidades
do outro lado. Mas é isso, tudo de bom, estejam com Sigmar e boa sorte enfrentando as hordas do caos.